Capítulo 2 de Marcos diz assim: Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E se juntaram tantos que nem mesmo junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, arrazoavam em seus corações: Como pode este homem falar assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, de maneira que todos se maravilharam e glorificavam a Deus, dizendo: Jamais temos visto coisa assim. De novo saiu para a beira-mar, e toda a multidão se achegava a ele, e ele a ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos seus discípulos: Por que ele come com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: O que tem saúde não precisam de médicos, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e vieram lhe perguntar: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e teus discípulos não jejuam? E Jesus lhes respondeu: Acaso podem os convidados para o casamento jejuarem enquanto está com eles o noivo? Enquanto o noivo estiver com eles, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e o rasgão fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres, e se estragam tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Certo sábado, passando eles pelas plantações, os discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Os fariseus lhes disseram: Vês como fazem no sábado, o que não é permitido. E lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve necessidade e sentiu fome?
ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiação, dos quais não era permitido comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. No capítulo 2 de Marcos, nós vamos ver grandes milagres de Jesus. O primeiro milagre que nós observamos no capítulo 2 é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Esse paralítico, ele era repleto de amigos. Porque vocês imaginem que somente amigos de verdade poderiam fazer o que esses homens fizeram. Esses homens, eles foram até o telhado, aonde Jesus estava. E eles fizeram uma abertura nesse telhado, baixando o leito onde estava o seu amigo, que era paralítico. E eles, ouvindo que Jesus estava ali, eles fizeram de tudo para que o seu amigo fosse curado. E quando Jesus observou aquela fé daqueles homens, Jesus falou ao paralítico para que ele se levantasse e andasse. E como? Falando que os pecados dele estavam perdoados. O que acontece é que os pecados daquele homem o deixou paralítico. O pecado daquele homem fez com que ele estivesse naquela situação. Porque o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. E quando nós pecamos, muitas consequências vêm. Muitas doenças, muitas dificuldades e muitas dores. E aquele homem cheio de pecados foi perdoado. E houve cura. E muitos glorificavam a Deus, porque eles se maravilhavam. Porque o homem, ele se levantou imediatamente, pegou o seu leito e se retirou na vista de todo mundo. Ou seja, o pecado daquele homem aprisionava-o. Mas Jesus, ele, perdoando os pecados, libertou aquele homem. A segunda manifestação de Jesus foi quando ele disse aos escribas que ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Porque quem se manifesta justo e faz aquilo que Deus quer, esses são justificados. Mas os pecadores que não conseguem sair das suas prisões, são para esses que Jesus veio. Então, há sim justos que cumprem os mandamentos, mas há os ímpios que precisam de cura e de libertação. E Jesus veio para estes, para manifestar a glória de Deus. Aqui nesse capítulo 2, nós também podemos observar referente ao estudo do jejum. Quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus disse que ele é o noivo. E quando se está com o noivo, não precisa se jejuar, porque a alegria que esses discípulos tinham
de ter a Torá viva, o Pentateuco vivo em forma de homem, o filho do homem, eles não tinham tristeza, não sentiam dores, porque eles estavam com o noivo. E o que Jesus quis representar é que eles não precisariam jejuar. Muitos perguntavam, como pode? Esses discípulos não jejuam para o casamento, não precisam jejuar enquanto estão com o noivo. Representava que os discípulos estavam desfrutando do noivo, representando deste casamento, e eles não precisariam jejuar. Também fala sobre o sábado, porque os fariseus, de acordo com a lei de Moisés, não é permitido trabalhar, fazer colheitas. Porém, Jesus ele veio ensinar que o sábado é do Filho do Homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem, para que o homem venha descansar. E quando os discípulos sentiram fome, os discípulos comeram, porque o sábado é para eles. O sábado foi feito por causa do homem, pelas necessidades do homem. E muitos ensinamentos Jesus ele dava para todos aqueles que o buscavam. E é assim conosco. Nós buscamos Jesus para que possamos entender verdadeiramente a Escritura Sagrada. Entender verdadeiramente o que Deus quer de nós. Entender que é possível sim se alimentar bem no sábado, fazer milagres, curas e libertações no sábado, guardar o sábado que é do Senhor para santificar. Também podemos aprender que quando nós estamos em Cristo, nós estamos no casamento, porque nós estamos sendo justificados através do sangue de Jesus. E estando com o noivo, nós temos o respaldo do noivo, porque o noivo, ele adquire a sua noiva. E quando nós entendemos que Jesus, ele veio para curar as nossas feridas, para sarar as nossas enfermidades e para nos demonstrar que ele cura e ele perdoa pecados, que ele veio chamar os pecadores, aqueles que erram, aqueles que falham, aqueles que pecaram, mas que querem se santificar diante da presença de Deus. Fique com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e que essa palavra venha gerar grandes produções de alegria, de vitória, de abundância na sua vida. E que nunca esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.